Fala galera, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho de triângulos, vai fazer uns exercícios, na verdade, de triângulos, das classificações dele quanto aos lados, quanto aos ângulos e mais algumas coisinhas. Tendo alguma dúvida é só falar comigo que a gente tira aí. Vamos lá, gente, vamos seguir. E aí a gente tem o primeiro exercício aí, que faz parte dos exercícios conceituais, e ele fala assim pra gente: identifique todos os triângulos de cada figura. E aí a gente tem a figura da letra A e a figura da letra B. E aí vamos lá. Se a gente olhar primeiro para o triângulo da nossa figura A, a gente tem dois triângulos aí. A gente tem um triângulo pequeno, que é esse triângulo aqui. Então vamos falar dele primeiro. Beleza? E aí esse triângulo, que triângulo é esse? É o triângulo CDE. Tá bom? E a gente tem um triângulo também maior, que é esse triângulo que eu vou pintar de azul aqui. E aí, que triângulo é esse? É o triângulo ABC. Então, a gente tem dois triângulos na nossa letra A, tá bom? E agora vamos para a letra B. A letra B ela tem mais de dois triângulos. O primeiro triângulo ele está aqui, tá bom? Esse triângulo qual é? É o triângulo B, C e D. A gente tem um outro triângulo, que é esse aqui. Esse aqui é o triângulo A, C e D. E a gente tem o nosso triângulo grandão. Nosso triângulo grandão, que é o triângulo A, B e C. Tá bom? Esse primeiro exercício é um exercício bem tranquilo e vamos seguir. No exercício 2, a gente tem o seguinte. Identifique e determine os elementos, lado, vértices e ângulos dos três triângulos da figura abaixo. E aí vamos lá, ele disse pra gente que essa figura aí tem três triângulos. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar que três triângulos são esses. E aí vamos lá, a gente tem primeiro esse triângulo aqui, ó, e esse triângulo aqui, que é esse pequenininho, beleza? Que é o triângulo ABG. Então vou botar aqui ABG. E aí ele pediu para identificar os elementos dele, que são os lados, os vértices e os ângulos. Então, se a gente falar desse primeiro triângulo, o triângulo ABG, a gente tem três lados. A gente tem o lado AB. Deixa eu botar só aqui, ó, vou botar um L aqui de lado. A gente tem o lado AB. A gente tem o lado BG. E a gente tem o lado GA. Lembrando, gente, que sempre que a gente for identificar um lado, a gente bota o segmento e bota esse tracinho aqui para identificar o segmento, tá bom? Agora a gente vai falar dos vértices. E aí, vértices a gente pode sinalizar só pelas letrinhas que compõem cada vértice. A gente tem os vértices A, B e G. Tranquilo? E por último a gente vai falar dos ângulos. E aí os ângulos que a gente tem nesse segundo triângulo, nesse primeiro triângulo, desculpa, são os ângulos A, B e G. E aí triângulo a gente sempre sinaliza por esse chapéuzinho, tá bom? E aí vamos seguir. A gente tem um outro triângulo, que é esse triângulo aqui, ó. Beleza? Que é o triângulo CDE. Então eu vou fazer o seguinte. Vou apagar aqui. Quem quiser dar uma pausa aí para anotar, tá bom? Apaguei aqui e aí vamos seguir. Agora a gente tem o triângulo C, D e E. E aí vamos falar desse triângulo. Então, se a gente for falar primeiro dos lados, a gente tem os lados C, D. A gente tem os lados DE. E a gente tem o lado CE. Tranquilo? Agora os vértices, bem tranquilo, é o C, o D e o E. E a gente tem os ângulos.
E aí, ângulos, a gente vai ter o ângulo C, chapéuzinho, D, chapéuzinho, e E também com o nosso chapéuzinho, tá? E por último, a gente tem um último triângulo, que é esse triângulo mais rosinho aqui, ó. Que é o meu triângulo todo, né? Na verdade. Então, de novo, vou dar uma apagada aqui para a gente falar desse último. E aí, vamos lá. A gente vai ter, nesse triângulo ADF, a gente tem o lado, que é o lado AD, o lado DF e o lado FA. A gente tem os vértices. Os vértices quais são? A, D e F. E a gente tem os ângulos. E aí, ângulo a gente sinaliza pelo nosso chapeuzinho. Ângulo A, D e F. Tá? Só para sinalizar algumas coisinhas, caso vocês esqueçam, ângulos vão ser as aberturas aqui, tá? Então, a gente tem sempre 3 ângulos no nosso triângulo, 3 lados e 3 vértices. Os vértices são as nossas pontinhas aqui. Beleza? Então, esse é o exercício 2. Vamos para o próximo. E aí, vamos lá. No exercício 3, a gente tem assim. Classifique os triângulos quanto aos lados. Então, assim, o que a gente precisa lembrar nesse exercício? Para triângulo, a gente tem 2 tipos de classificação. Quanto aos lados e quanto aos ângulos, que eu diria que são as principais. Quanto aos lados, são aqueles que a gente já conversou sobre, que são os equiláteros, os isósceles e os escalenos. E aí, vamos lá. Vamos olhar para cada um e a gente vai relembrando por tópico, tá bom? E aí, o primeiro aqui que a gente tem, vou botar uma coisinha aqui, a gente tem um triângulo na letra A. Esse triângulo, se a gente observar bem, ele tem 2 lados que são iguais, que são esses aqui. Tá? Então, esses 2 lados aqui são iguais. E a gente tem um terceiro que é diferente. E aí, triângulo com 2 lados iguais e um diferente, a gente já falou qual é o nome dele. É o triângulo isósceles. Beleza? Então, primeiro, tranquilo. Agora, vamos para o segundo. O segundo, a gente vê que tem os 3 lados iguais. E aí, 3 lados iguais, a gente pode até marcar aqui, a gente já disse que é equilátero. Escrevi aqui, triângulo equilátero. Vale lembrar o seguinte, gente, que triângulo equilátero ele não tem só os 3 lados iguais. Ele também tem os 3 ângulos iguais. Então, aqui, por exemplo, esse aqui vale 60, esse aqui vale 60 e esse aqui vale 60, tá bom? Juntos, somando os 3, a gente vai ter 180. E agora vamos falar do último triângulo. O último triângulo tem os 3 lados diferentes. Então, a gente pode sinalizar aqui com tracinho, 2 tracinhos e 3 tracinhos. Os 3 lados são diferentes e o nome que esse carinha recebe é escaleno. Tá? Então, triângulo com 3 lados diferentes, escaleno. Esse aí é bem tranquilinho e vamos seguir. E aí, vamos lá. No exercício 4, ele fala para a gente classificar os triângulos abaixo quanto aos ângulos. E aí, gente, vamos lembrar dos ângulos. Ângulos, a gente tem os tipos agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que está abaixo de 90 graus. E aí, só para sinalizar para vocês, de forma para vocês entenderem bem, isso aqui seria um ângulo de 90 graus. É um ângulo perpendicular, tá bom? Quando a gente diz que um ângulo é agudo, que ele está abaixo, ele é um ângulo menor do que 90. Então, a gente pode sinalizar aqui, tá vendo? É um ângulozinho que é menor do que 90. Se a gente, por outro lado, falar que um ângulo é obtuso, a gente vai falar de um ângulo que ele é maior do que 90. Então, maior do que 90
Ele é um ângulo maiorzinho, mais esticado aqui. E aí a gente tem o ângulo de 90, que a gente diz que é o ângulo que é perpendicular. Esses são os três principais que a gente vai usar para fazer esse exercício. E vamos lá. A gente tem o primeiro triângulo, que ele é um triângulo que tem dois lados que são agudos e um lado que é obtuso. Um triângulo desse tipo, com dois lados agudos e um obtuso, ele recebe um nome. O nome dele é obtusângulo. Beleza? Tranquilinho. Agora vamos para o próximo. O próximo, vocês podem ver que ele tem dois ângulos agudos e um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus aqui é o que vai caracterizar ele. E aí, qual é o nome que ele vai receber? Ele vai receber o nome de triângulo retângulo, tá? Então, não esqueçam. Quando vê um ângulo desse tipo aqui, de 90 graus, o triângulo é retângulo. E aí a gente tem um terceiro triângulo, que é o triângulo que tem três ângulos agudos. E aí esse carinha também recebe um nome, que é o acutângulo. Beleza? Então, só para reforçar, a gente tem aí três triângulos. Então, obtusângulo, ele tem dois ângulos agudos e um obtuso. O retângulo ele tem um ângulozinho de 90 graus, que é o que vai caracterizar ele. Então, aparecer um ângulo de 90 graus, ele é retângulo. E o último triângulo, que é um triângulo com os três ângulos abaixo de 90 graus. E esse carinha a gente vai chamar de triângulo acutângulo, tá bom? Vamos para o próximo carinha aqui. Então, exercício 5 é um exercício de verdadeiro ou falso. Então, defina os itens abaixo em verdadeiro, V ou F falso. E justifique os falsos. E aí, vamos lá, galera. Tá aqui. Defina os itens abaixo. Já falei. É possível construir um triângulo retângulo equilátero? E aí, gente, é possível construir um triângulo retângulo com os três lados iguais? E aí a resposta é não. Por que não, Guilherme? Porque um triângulo equilátero, gente, ele tem duas características principais. Ele tem três lados iguais e ele também tem três ângulos iguais. Então, assim, qual é o lance aqui dessa questão? O lance principal. O lance principal dessa questão, galera, é que assim, o limite para a soma dos ângulos internos do meu triângulo é sempre 180. Então, se eu escrevo aqui um ângulo de 90 graus no meu triângulo, não tem como eu escrever um outro ângulo de 90 graus aqui no meu triângulo. E a gente já conversou sobre isso, que o triângulo equilátero, ele tem os três ângulos iguais. Então, esse carinha aqui, eu posso ser num triângulo? Não, isso não pode aparecer num triângulo. Então, isso aqui é verdadeiro? Não, isso aqui é falso. E aí, qual é a justificativa que a gente pode dar para essa aí de uma forma bem tranquila? É que os ângulos do triângulo equilátero, eles são todos eles sempre 60 graus. Então, quando a gente falar de um triângulo equilátero, a gente logo vai ter isso aqui. Esse carinha valendo 60, esse valendo 60 e esse também valendo 60. Os três vão valer 60, tá bom? A segunda afirmativa que ele dá pra gente é possível construir um triângulo obtusângulo isósceles? E aí, assim, gente, é possível. Eu vou dar até um exemplo aqui para vocês. Então, essa aqui é a verdadeira. A gente pode ter, por exemplo, esse carinha aqui valendo 20 graus. Vou botar aqui. Esse carinha também valendo 20 graus. Vou botar aqui. E esse último carinha valendo 140 graus. Então, ele é um triângulo isósceles e também é obtusângulo. E o último, todo triângulo equilátero possui todos os ângulos com a mesma medida. Foi o que a gente falou na afirmativa, logo na primeira. Então, essa última aí a gente sabe que é verdadeira. Tá bom? Então, galera, é isso. Esses são os conceituais. Bem tranquilo, nada muito complicado. Só para a gente entender
os conceitos principais de triângulo para a gente partir para uns probleminhas, beleza? Então valeu, galera, e tchau, tchau.